Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site Oitavo Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 2. O padrão da lei moral. Meu caro amigo e companheiro, pastor, superintendente e professor de escola dominical, constitui uma alegria poder voltar à segunda lição. Estamos em continuação com o tema deste trimestre, que trata dos 10 mandamentos. Então nós falamos na lição número 1, na primeira lição, sobre a lei. O que é a lei, a promulgação da lei, o que ela representa hoje para a igreja e para a sociedade. Mas agora nós vamos restringir. A lei nós vimos que são 5 livros. A lei é conhecida também como Pentateuco, os judeus chamam de a Torá. Torá significa instrução, que na verdade a lei é a instrução de Deus para a nação de Israel. Muito bem, mas hoje vamos estudar o Decálogo, conhecido como os 10 mandamentos. Na verdade, veja só, essa expressão 10 mandamentos só aparece 3 vezes na Bíblia. Aparece pela primeira vez em Êxodo, capítulo 34, versículo 28, e também em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, e ainda em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4. Então, são apenas 3 passagens em toda a Bíblia que aparece o termo 10 mandamentos. Mas, na verdade, originalmente o termo é as 10 palavras. Então, na lição, meu caro professor, pode verificar que tanto na lição como no livro, texto que acompanha o trimestre, eu deixo isso muito claro, e qualquer comentário exegético da Bíblia, você vai saber disso, isso não é novidade nenhuma, não estou trazendo aqui nenhuma inovação, estou apenas organizando um tema para os nossos irmãos, para a igreja, nessa lição da escola dominical, e você, como professor, deve saber também, deve conhecer este fato. Aseret HaDevarim. Aseret HaDevarim literalmente significa as 10 palavras. Agora, nas nossas versões, da Almeida, por exemplo, a Almeida atualizada, a Almeida corrigida, a tradução brasileira, todas elas trazem 10 mandamentos. Mas na atualizada, numa dessas passagens, aparece lá as 10 palavras. Então, na Almeida atualizada, nessas 3 passagens, uma delas traduz por as 10 palavras. E não existe em nenhum lugar na Bíblia a expressão 10 mandamentos para os preceitos que estão nas 2 tábuas de pedras que Deus escreveu no Monte Sinai e deu a Moisés, e Moisés ao povo de Israel. Muito bem. Agora, há uma passagem em Êxodo, no capítulo 24, versículo 12, ali dá a entender, porque a palavra mandamento
é a palavra hebraica mitzvah. Mitzvah é a palavra mandamento. Mas, curiosamente, você não encontra essa palavra como referência aos preceitos do decálogo. Não, a Septuaginta traduziu mitzvah por entolé. E entolé é a palavra que aparece no Novo Testamento para mandamento. Tá? Agora, em Êxodo 24, versículo 12, interessante que, usando a versão nosso texto padrão das Assembleias de Deus, que é a Almeida Corrigida, nós lemos o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Então veja, aqui uma leitura superficial dá a entender que se trata de 3 elementos da lei. Que se trata da lei, que se trata que depois vem as tábuas de pedra e depois os mandamentos. Dá a impressão que se trata de 3 elementos distintos dentro da lei: as tábuas, a lei e os mandamentos. Mas se você verificar na Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, ali fala as tábuas da lei, as tábuas que têm a lei e os mandamentos. E a Septuaginta fala as tábuas dos pontos. Aí enumera a lei e os mandamentos. Quer dizer, a lei e os mandamentos, na Septuaginta, seria uma explicação das tábuas da lei. Então, mas mesmo assim, na lição da escola dominical, eu coloquei Êxodo 24:12 como um versículo que permite chamar as 10 palavras de os 10 mandamentos. Porque tem gente que bate firme e fala: não, está errado. Na verdade, nem são 10 mandamentos, são 8 proibições e 2 conselhos. Tudo bem, são 8 proibições, é verdade. 2 conselhos, né? Seria ordem, porque ali não é uma opção. Ali é a vontade de Deus. Ali não é se você quer ou se não quer. Não, ali é a vontade de Deus. Agora, quem desobedece, o assunto é outro. Então, eu coloquei na lição, no comentário, citei Êxodo capítulo 24, versículo 12, que permite, tá? Não seria uma coisa consensual, não há unanimidade, mas podemos dizer que não é errado chamar as 10 palavras dos 10 mandamentos. Não. A Septuaginta traduziu por decálogo. Deca quer dizer 10, logos quer dizer palavra. Então, nessas 3 passagens, Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4 e 13 e Deuteronômio 10 e 4, nessas 3 passagens, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, usa o termo decálogo. E depois não aparece nunca mais, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O termo volta a reaparecer já na patrística. Se você ler o livro do trimestre, eu explico e indico as fontes onde esse termo aparece depois já da era apostólica, já com os pais da igreja. Muito bem. Então, decálogo, hoje é um termo muito conhecido, se popularizou entre os cristãos, mas que aparece lá na Septuaginta, nessas 3 referências que eu já citei, nessas 3 passagens bíblicas, e depois só vai reaparecer na história, já no período da patrística, já no 2º século da era cristã. Muito bem. Então, chamar o decálogo de os 10 mandamentos, eu não vejo esse problema. Tem gente que faz disso um cavalo de batalha, não há necessidade. Muito bem. Mas você pode dizer, mas no Novo Testamento não aparece. Outra coisa também que é importante saber, os 10 mandamentos não aparecem no Novo Testamento. O Senhor Jesus não fez menção dos 10 mandamentos, nem o apóstolo Paulo, nem os demais apóstolos. Isso é importante que se saiba, porque há a questão que mistura a lei
como uma graça e interpreta a fé cristã como uma coletânea de preceitos, de normas e de regras. E o cristianismo não é isso. Nós vamos aprender isso ao longo desse trimestre. Esse assunto terá mais ênfase lá na última lição, na lição número 13, mas convém deixar claro desde já que os 10 mandamentos não são citados no Novo Testamento. Mas eu já sei o que você está pensando. Você vai dizer, mas o meu aluno, você, meu caro professor, pode dizer, mas o aluno pode citar a passagem do moço rico. Ela fala dos mandamentos, sim. Ela fala dos mandamentos, não fala dos 10 mandamentos. E, além disso, está incompleto. Ali não aparece o primeiro mandamento. Não, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ter mais de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso aí, Jesus não citou para o moço rico. Então, e nem o sábado, que é o ponto crítico. Nós vamos estudar isso com mais detalhe. Então, Jesus não citou nem o sábado, que é o 4º mandamento, nem o 3º, nem o 2º, nem o 1º. E não somente isso. Então, os mandamentos ali não estão na sequência canônica. Ok? Pode observar que a sequência é esta: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Esta é a sequência canônica. Mas veja que Jesus não citou nesta sequência, e não somente isso, acrescentou Levítico capítulo 19 e versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, que nem está no decálogo, está lá em Levítico, e Jesus citou. Então Jesus não tinha em mente ali o decálogo. E chamou de mandamento, sim, porque a lei de Moisés contém mandamentos. Mitzvah, ou no plural, mitzvot. Estatutos, preceitos, mandamentos, leis, são elementos da lei. Então, quando Jesus fala mandamentos, ele estava falando o que, na verdade, são, de fato, mandamentos da lei. Não estava se referindo ali ao decálogo. Então, o decálogo não aparece. E o apóstolo Paulo, também lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 9 e 10, também ele cita alguns desses preceitos do decálogo. Fora isso, você não vê. Agora sim, esses mandamentos, que são proibições no decálogo, mas que reaparecem no Pentateuco, por isso que nesse trimestre temos um estudo específico sobre cada um desses mandamentos. E aí você vai ter oportunidade de instruir, meu caro professor, os seus alunos nesse mandamento. Porque o que está ali no decálogo seria como um esboço, vamos assim dizer, um sumário da lei. Então o que aparece ali depois, Moisés dispõe ao longo do Pentateuco como aplicar esses preceitos na vida diária. Tem verdadeiros manuais para os juízes de Israel, para aplicar as sanções para aqueles que violarem a lei, e assim por diante. Mas os 10 mandamentos não aparecem na dispensação da graça, não aparecem no Novo Testamento. Agora, é claro que os elementos morais do sistema mosaico foram resgatados pela graça e adaptados à graça. Então, é claro, aquilo que é pecado na lei é pecado na graça também, isso aí é indiscutível. Tá? Se é pecado roubar, matar, adulterar, cometer idolatria, a cobiça, tudo o que é pecado no Antigo Testamento, é pecado no Novo Testamento, é pecado em todos os lugares e em todas as épocas. Mas são os preceitos morais que foram resgatados do sistema mosaico pela graça e adaptados à graça. Então é importante que o cristão saiba que o cristianismo não é uma coletânea de pode e não pode,
de regras, de normas. Não, veja que Tiago, no capítulo 2, e versículo 10, ele diz que quem cumpre todos os mandamentos, veja, ali não está falando do decálogo, não está falando dos 10 mandamentos, não, está falando de toda a lei, e tropeça em um, é culpado de todos. Então, quem prega por aí que deve guardar o sábado, que tem que guardar a lei, então deve guardar também a circuncisão. Por quê? São 613 preceitos, está na lição, você vai ver. Na lição número 2, você, meu caro professor, está ali. Se cumprir toda a lei, tem que cumprir os 613 preceitos da lei. Agora, se cumpre todos e deixa de cumprir um, é culpado de todos. Então isso mostra que nós estamos debaixo da graça. Nós fomos libertos para servir a um Senhor. Então, quando se diz que nós não estamos debaixo da lei, não significa que recebemos autorização para pecar. Não é isso. Paulo deixou isso muito claro. Significa que nós fomos livres para servir. E servir a um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso, para não fazer do cristianismo uma religião legalista. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo compreendeu isso com clareza meridiana. E olha que Paulo era um judeu zeloso, um judeu fanático, um judeu que, como seus patrícios, esperavam o Messias, um judeu que tinha a lei como a expressão máxima da vontade de Deus. E quando ele encontrou-se com Jesus, e agora? O que fazer? O que fazer com a sua estrutura teológica? Ele tinha um pensamento sobre Israel, tinha um pensamento sobre o propósito de Deus, tinha um pensamento sobre a lei e tinha um pensamento sobre o Messias. Mas esses 4 pensamentos de Saulo, vamos assim dizer, de Saulo de Tarso, eram pensamentos equivocados. Mas era o pensamento da sua geração, dos seus patrícios. Mas quando ele encontrou-se com Jesus e foi iluminado pelo Espírito Santo, ele recebeu a revelação. Ele entendeu que a lei, o propósito da lei não foi a salvação. O propósito da lei era um propósito tríplice. Número 1, revelar o pecado no ser humano. Número 2, conter o perverso. E número 3, nos conduzir a Cristo. Então a lei, ela é santa, o mandamento santo, justo e bom, como disse o apóstolo Paulo, mas o que acontece é que muitos cristãos colocam a lei numa função errada. É esse o problema. Então, amamos a lei, ela é inspirada, ela é parte da escritura inspirada por Deus para a nossa vida. Agora, ela não foi dada para a salvação. Então, nós não estamos debaixo da lei, significa isso. Nós somos salvos mediante a fé em Jesus, pela graça de Deus. Portanto, meu querido professor, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que você possa transmitir isto com graça para os seus alunos da Escola Dominical neste domingo. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.